e você não ouse mudar de canal. Porque se você mudar de canal, o inquérito da fake news vai te pegar. E, aliás, uma triste notícia hoje no Brasil. Uma notícia bastante triste. Algo que eu não consigo conceber. Num país como o Brasil, que a falta de educação formal, ela já é algo gritante, ela grita, ela berra, uma coisa... E a falta da educação, países como a Dinamarca, a Holanda dizem, fake news só se combate com boa educação, com língua, com idioma e com matemática. Mas, ignorando tudo isso, o governo Lula decidiu encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que foi uma das prioridades na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada em conjunto pelos ministérios da Educação e da Defesa e deverá ser implementada só até o final deste ano letivo. Segundo nota técnica do governo, que foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, haverá uma desmobilização das Forças Armadas dos colégios e o Ministério da Educação pede que a transição seja feita de forma cuidadosa para não comprometer o cotidiano das escolas e as conquistas de organização que foram mobilizadas pelo programa. Vejam, a nota ela reconhece êxitos e mesmo assim quer acabar com eles. Ainda segundo esse documento, o programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas e por isso está sendo finalizado. O Ministério entende também que há um problema de execução orçamentária no programa e que os investimentos poderiam ser mobilizados em outras frentes da pasta. Depois de liberar quase 10 bilhões em emendas para conseguir votação, não tem orçamento para a escola. Olha que maravilha. Atualmente, existem 216 unidades de escolas militares no Brasil, em 23 estados e no Distrito Federal, e que atendem 192 mil alunos. 192 mil alunos, professor Fernando Capês. E eu lembro, a época que eu fiz vestibular, as escolas, as faculdades mais concorridas eram aquelas vinculadas às Forças Armadas. Como o ITA, por exemplo, considerado o vestibular mais difícil do país, por conta da excelência do ensino, do rigor em sala de aula, de levar o aprendizado a sério e não ficar pondo pôster de Marx para fumar maconha em porão. Agora, nós tivemos um programa que está beneficiando 192 mil alunos, 192 mil crianças e jovens que estão tendo uma escola com o rigor de um ITA. Aí vem o governo e fala, não tem verba, mas tem 10 milhões para gastar em viagem, tem 324 mil para fazer conselhão. É muito alarmante esse sinal, porque esses 192 mil alunos, brasileirinhos, brasileirinhas, crianças, jovens que estão nessas escolas, vão para onde? Vão para a maravilha das escolas do Estado? Sem dúvida. Olha, que notícia triste, não? Que notícia lamentável acabar com uma instituição, que são as escolas militares, que tem uma preparação técnica tão competente, imprimem disciplina, patriotismo, respeito, sociabilidade e, infelizmente, isso aí começa a se dispersar. Essas escolas têm um excelente resultado, todas elas têm um aproveitamento excepcional, são muito bem classificadas. Nós deveríamos estar multiplicando essas escolas por todo o país. Você está falando aqui de 10 bilhões de emendas parlamentares e quase em 200 bilhões de reais estouraram o teto. Tem dinheiro para tanta coisa, não tem dinheiro para isso? E, lamentavelmente, claro, dizem que é o desvio de finalidade. Desvio de finalidade é você, dentro de uma sala de aula, quando o professor tem a obrigação de transmitir o conhecimento técnico, preparar o aluno para o seu futuro, ele mata a aula, come o tempo da aula,
falando de ideologias políticas já fracassadas, que já se provaram completamente desatualizadas, que economicamente levaram os seus países a uma total tragédia e, lamentavelmente, privilegia-se esse tipo de coisa, dá-se essa liberdade ao professor tocar em qualquer tipo de assunto, menos no assunto de ensino técnico, e acaba-se com uma escola. Você falou do ITA, eu lembro também do Instituto Militar de Engenharia, o IME. Tudo que o militar faz, ele faz com organização, com ordem. Eventualmente, alguns militares acabaram se envolvendo desnecessariamente em atividade política, mas a instituição Forças Armadas é um patrimônio de toda a nação civilizada. E o que você quer fazer? Usar soldado para GSI dar soco em peito de jornalista, ok. Para ensinar não pode. A anarquia faz parte da linha marxista. Destruição de valores da família, destruição de valores da pátria, do civismo, e criar-se esse caos que estamos vendo aqui, infelizmente, progredir no Brasil e no mundo. Você tocou num ponto, Dani, porque é isso que eu vejo. Eu acho que o governo olha essas 192 mil crianças como 192 mil não eleitores. E é por isso que ele quer acabar com a educação séria. Porque com a educação séria, a gente entende que a conta não fecha. Eu divido o Brasil em pessoas que sabem fazer conta e as que não sabem fazer conta. Exatamente. As que sabem e são malandras, e as que sabem são honestas. E as que não sabem porque não tiveram a oportunidade de aprender, porque o governo faz isso. E aquelas que não sabem porque não precisam, que são os herdeiros que sentem a revolta da dívida histórica, porque blá 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 blá, que está cheio disso na Vila Mariana, na Vila Madalena, no Leblon, está lotado. Agora, isso parece uma tática granchista. Com certeza. Parece uma tática granchista, não. 192 mil crianças e elas vão para casa, elas têm pais e mães que elas podem ensinar alguma coisa. Isso aqui é perda de eleitor. Isso não é muita maldade. Bom, sem dúvida, Pavinato. Uma boa tarde, querido. Uma boa tarde, Capês, a Deise, Diego e, claro, a todos que acompanham a Jovem Pan sempre aqui conosco. Concordo, sem dúvida nenhuma, com você, Pavinato. O objetivo desse governo nunca foi a educação, não é? Mas agora eles têm, na verdade, um objetivo muito claro, que é humilhar as Forças Armadas. Este já é um objetivo que vem sendo perseguido já há muitos anos pelo PT e agora isso vai se intensificar. E, além disso, é deixar as Forças Armadas sem uma missão e tirar o respeito que a sociedade tem justamente por conta desse trabalho que é tão sério junto às escolas cívico-militares. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas palestras em alguns colégios militares e ali é tão perceptível a qualidade dos alunos e fora a questão da qualidade do ensino em si, ali é apresentado valores que precisam ser sedimentados na nossa sociedade. Que valores são esses, Daniela? Bom, o respeito, não é? A questão também da ordem. Bom, nós precisamos sim de um país com ordem, um país que as pessoas se respeitem, um país com pessoas que são preparadas para atingir, não é, cargos de poder ou cargos de liderança ou fazer qualquer atividade que queira, mas são pessoas que saem desses colégios, dessas escolas, preparadas. Então, nós vemos que o objetivo desse governo nunca será a educação. Como mesmo bem colocou aqui o Capês, esse tipo de experiência deveria ser multiplicado pelo nosso país. É algo inacreditável que não se valorizem essas escolas, que não se valorize esse ensino, que não se multiplique. Ali estão pessoas que têm, por exemplo, condições financeiras e daquelas que não têm. São tratados todos da mesma forma. E é isso que nós precisamos sedimentar na nossa sociedade. Que as chances, elas sejam multiplicadas. Que as chances daquele que tem condição, que tem dinheiro, seja a mesma chance daquele que não tem. E isso essas escolas sedimentam e trazem essa oportunidade. Isso é tão bonito, mas claro que vão querer acabar. E eu queria ver, porque
porque aquela carta do Valdemar que a gente debateu ontem aqui na mesa, que ele fez uma carta falando que, dando a desculpa porque alguns votaram, outro que era sadio, etc. Mas uma coisa ele deixou claro nessa carta. Eu não sei se era mentira, mas ele deixou claro. Nós não abriremos mão dos valores conservadores, da família, da fé cristã e etc. O PL tem uma bancada de 99 deputados. Não está na hora do PL se movimentar, Diego? Do PL e mostrar que... Porque isso é o futuro da nação. É a criança, é o jovem. Na escola cívico-militar não entra cigarrinho de maconha. Ninguém sai de lá alienado. Então não estava na hora também dos parlamentares que se dizem conservadores, inclusive o republicanos, que já está todo ali incrustado no governo Lula, que isso é uma questão de valores, isso é uma questão de família. Pavinato, primeiramente uma boa tarde para você, boa tarde professor Capês, Deise, Dani e a nossa querida audiência aqui da Jovem Pan. Realmente, isso mostra, a notícia é quente, como todas as notícias que nós damos aqui, e nós esperamos ver dessa bancada realmente algumas manifestações nesse sentido. Até porque, recentemente, vocês vão se lembrar, o Lula disse no Foro de São Paulo que os partidos de esquerda devem se unir para combater justamente o costume, a família e o patriotismo. E que símbolo maior de patriotismo nós temos hoje na educação do que as escolas cívico-militares. São lugares, como todos colocaram aqui, onde tem ordem, onde é organizado, onde tem subordinação, onde o professor não apanha, onde o professor não é agredido. Onde ninguém morre dentro de sala de aula. E olha, não queriam acabar com o problema de morte em sala de aula? Eu ia falar isso agora, Pavi. Olha que emblemático, no mesmo ano em que nós tivemos o atentado na creche Bom Pastor, lá em Santa Catarina, que nós tivemos um atentado aqui numa escola de São Paulo, que vitimou a professora Elizabeth Tenreiro. Então, chega a ser muito emblemático isso acontecer nesse governo, cujo presidente se propõe a combater exatamente os valores que esses colégios representam. Nós esperamos, sim, dessa oposição, que eles finalmente se coloquem como os mandatários que foram eleitos pelo voto conservador e combatam esse tipo de coisa. E não só combater no discurso, não só para levantar e fazer recorte lá na tribuna da Câmara, mas que sentem, conversem, façam reuniões e tomem atitudes coordenadas, façam uma oposição organizada a tudo que está acontecendo. Senão, de conservador, vai restar só o rótulo de vocês, porque os valores conservadores mesmo vocês vão ter perdido. Arrotar um valor. Agora, Deise, já se aventou que este governo, o governo Lula, ele quer ajudar, inclusive, num campus universitário de Cuba. Aí tem dinheiro. O Brasil, ele deixou de vender 450 blindados Guarani para a Ucrânia. E na versão ambulância, que é para levar médico, para médico não morrer, para médico resgatar corpos, resgatar feridos, salvar quem puder salvar, humanitário, não é dar os 450, era vender um negócio que ia render 3,5 bilhões. E não só quem produz é a Iveco, quantos empregos não seriam gerados direta e indiretamente? Quantos prestadores de serviço não se aproveitariam disso? Quanto de tributo o Brasil não receberia com toda esta cadeia? Não fez. Deixou de receber 3,5 bilhões para falar que não tem dinheiro para manter a escola. Para falar que não tem dinheiro para manter a escola, ao mesmo tempo que para a Ucrânia não, porque a Ucrânia vai nos pagar 3,5 bilhões, eu não quero. Agora, para a Argentina, eu vou lá vender fiado, 150 mil. Não é ambulância, não. É para atividade de guerra para um país que não está em guerra. Ou seja, que desculpa esfarrapada é essa? Ele quer, porque vender blindado Guarani ajuda o exército, porque eles têm royalties. Vender blindado Guarani ajuda o exército e vender para a Argentina nem tanto, porque não se sabe se vai receber. E aí a gente ficou olhando esse movimento. Não, nossas crianças e jovens não podem ficar sob a segurança das escolas cívico-militares. É melhor que eles morram nas escolas públicas, das escolas particulares, e depois vem todo aquele discurso que vai liberar R$1.000 para todas as escolas do Brasil cuidarem da segurança.
E ao mesmo tempo emenda e gasta mais. O quê? O Lula, ele quer esfacelar as Forças Armadas, é isso? Eu acho que... Boa tarde, Pavinatos, colegas, todo mundo que nos assiste. Esse governo, ele elegeu alguns inimigos, principalmente inimigos relacionados ao ex-governo do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente sempre comenta que existe uma tentativa de revogaço em relação a tudo que foi do governo do Michel Temer e do governo Bolsonaro, né? Parece que o atual governo, ele quer reescrever a história, eliminando personagens da história, né? Como se eles não existissem e a única história que valesse foi a história que a esquerda, que o PT construíram aqui no Brasil, né? Essa notícia me choca um pouco, em primeiro lugar, porque eu acho que o pilar da educação em qualquer lugar do planeta é a primeira infância, é a escola infantil, né? Então, não existe justificativa que chegue a tempo para tu diminuir investimento em educação, ainda mais quando os relatórios e o balanço divulgado no final de 2022 indicou que essas escolas cívico-militares, elas tiveram uma redução de 82% da violência física entre os alunos e 75% da violência verbal. E a gente sabe que essas escolas militares, como meus colegas já falaram aqui, elas prezam muito pela hierarquia e pela disciplina. E não tem como isso ser ruim na vida de uma pessoa. Mas aí, de novo, assim, eu acho que tem uma tentativa de reescrever a história, tem uma tentativa de aniquilar tudo que pertence às Forças Armadas. A gente sabe que tem alguns cunhos ideológicos em relação aos militares, aos evangélicos, que são contextos históricos que a esquerda nunca abraçou. E aí terminar e acabar com o investimento em educação, eu acho que ninguém... Eu vi algumas pessoas comemorando isso, acho que não tem como tu comemorar, ainda mais quando tem uma redução, um balanço indica que existe sim uma redução numérica em relação à violência, né? Então é só lamentar.